Dr. Augusto Nicodemos Lopes, e eu passo a lhes informar de maneira muito breve algo do seu longo currículo. Dr. Lopes formou-se em Teologia no Seminário Presbiteriano do Norte, é mestre em Novo Testamento pela Universidade Potchefstroom, na África do Sul. Sua dissertação teve como título Novo Homem em Paulo. É doutor em Teologia Exegética no Westminster Theological Seminary, nos Estados Unidos, com a tese Paulo, intérprete carismático da Escritura. Professor universitário na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também foi chanceler por 10 anos, responsável pela manutenção de uma visão confessional da universidade, diretor e professor no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, vice-presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor da primeira Igreja Presbiteriana em Goiânia, Goiás, atualmente. Dr. Lopes é escritor, organizador e editor de mais de 20 livros, inúmeros artigos, palestras, orientações de mestrado, e posso dizer ao Dr. Lopes que nossos alunos têm alguns dos seus textos como leitura obrigatória em algumas de nossas disciplinas. Provavelmente alguns deles vão querer alguma dica sua após a palestra. Vamos receber com carinho o nosso palestrante, Dr. Augusto Nicodemos Lopes. Boa noite a todos vocês. Meu agradecimento, em primeiro lugar, pelo convite que foi feito para estar aqui, participar desse simpósio na sua 8ª edição. Para mim é uma honra muito grande, um privilégio. Sou grato pelo convite que foi realizado. Queridos, o tema da minha palestra nessa noite é Paulo como plantador de igrejas, particularmente igrejas nas cidades. E eu queria fazer algumas declarações à guisa de pressuposto, ou de pressupostos, para que fique claro de que ponto de vista eu estou falando. Primeiro, eu entendo missão em termos daquilo que Jesus disse em Mateus 28, que nós deveríamos, como ele se apresenta aos discípulos e diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, e portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que nos tem ordenado. E para mim isso é a missão primordial da igreja. Eu faço essa declaração e esse esclarecimento porque o conceito de missão ele vem sofrendo alterações e questionamentos com o passar do tempo. Tem havido diversas tentativas de redefinir a missão da igreja, e atrelada a isso tem diversas teologias que exatamente derivam o seu nome do que eles entendem que seja a missão da igreja. Mas eu parto do ponto de vista evangélico de que a missão é aquela definida em termos das palavras de Jesus. Ou seja, a missão da igreja, a missão primordial, é anunciar o Evangelho ao mundo todo. Isso significa não somente a proclamação, mas a organização dos que creem em comunidades e o treinamento deles e o discipulado deles. E daí então fluem outras coisas como ação social, participação na sociedade, transformação política e assim por diante. Mas missão primariamente isso aí. Segunda coisa, a minha formação ela é de estudos bíblicos. Portanto, eu vou falar a partir das Escrituras. O meu tema será desenvolvido a partir de uma leitura das Escrituras.
Essa leitura é uma leitura que é informada por aquilo que eu acredito que é o sistema de interpretação consagrado pela história da igreja, que é o método gramático histórico. E por isso também eu já vou dizendo que eu vou citar muita coisa de Paulo, e para mim todas as 13 cartas atribuídas a ele são de fato dele. Eu recebo o Corpus Paulinus por inteiro, as 13 cartas. E também o livro de Atos, que eu vou citar, né? Eu não sou daquela teoria de que Atos é do século II, uma tentativa de conjugar a teologia, a igreja paulina com a igreja petrina, né? Aí uma propaganda que sai do século II, que é uma história muito antiga e já desacreditada, mas ainda fica sempre gente teimosa querendo ensinar isso. De qualquer forma, eu aceito todo o cânon do Novo Testamento como nós o temos, como palavra de Deus, autoritativa, infalível, e é sobre ela que eu quero basear, então, aquilo que eu vou dizer. Eu vou começar com a declaração do famoso missiólogo Michael Green, que disse o seguinte: quase todo teólogo não gosta de evangelismo, e quase todo evangelista não gosta de teologia. Infelizmente, isso é mais verdade do que nós gostaríamos que fosse. É mais frequente do que nós esperaríamos. E essa separação entre teologia e missão da igreja, entre teologia e evangelismo, tem trazido grande prejuízo em todos os setores, porque toda teologia, que é teologia, ela há de desembocar em missão. Eu não acredito em teologia por fazer teologia, mas ela desemboca em missão, ela termina com a missão da igreja, ela informa a missão da igreja, conduz e dirige a missão da igreja. E mutatis mutandis, né, da mesma forma, vindo do lado de lá para cá, todo verdadeiro evangelismo ou missão, no fim, é teologia em ação. É teologia em ação. Porque quando a missão não é fertilizada, alimentada e controlada pela teologia bíblica, ela vira desempenho estilizado, ela vira pragmatismo, ela depende de metodologia e vira qualquer outra coisa menos missão da igreja. Então nós queremos manter as duas coisas juntas. E nós entendemos que é na pessoa do apóstolo Paulo que nós encontramos a conjugação dessas duas coisas de uma forma distinta e clara. Por isso que ele é a sua pessoa, vida e obra é o objeto do que eu falarei em seguida, pensando exatamente no seu trabalho missionário. A minha convicção hoje é que a igreja, mais do que de estratégias e métodos, ela precisa de uma teologia de missão que reflita corretamente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós já estamos tempo demais no Brasil e não temos nem chegado perto ainda de completar a nossa missão de evangelização desse país. Isso é generalizado. Embora no exterior se fale no crescimento dos evangélicos no Brasil, existe evangélico e evangélico. A grande mídia joga tudo na vala comum, mas a minha denominação, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela considera como herética e como seita algumas dessas denominações chamadas evangélicas, porque o que tem sido ensinado lá e pregado lá, mesmo usando a terminologia evangélica, a Bíblia dos cristãos, os hinos dos cristãos e todos aqueles cacuetes, né, que nós evangélicos temos, de evangélico mesmo não tem quase nada, não tem quase nada. Então há muita coisa a ser feita ainda, muita coisa a ser feita no norte do Brasil e no sul do Brasil, e lá no meião também. Em todo lugar é preciso que a igreja se alevante e que ela vá pelos motivos certos, levando a mensagem certa. E eu penso que na pessoa de Paulo nós podemos encontrar estímulo, desafio e encorajamento para isso que eu estou querendo trazer para vocês. Paulo, ele entrou para a história do mundo não somente como o maior teólogo do cristianismo, alguns chegam até a dizer que ele é o próprio autor do cristianismo, uma declaração completamente sem fundamento,
mas apenas mostra a relevância do homem, ele entrou para a história do mundo não somente como o maior teólogo do cristianismo, mas provavelmente como seu maior missionário. O cristianismo, como nós sabemos, ele nasceu judeu. A primeira Bíblia dos cristãos era a Bíblia judaica, o Messias dos cristãos era um Messias judaico. Eles primeiro se reuniam nas sinagogas judaicas. Quando o cristianismo nasceu, o Império Romano pensava que era uma seita judaica. Era mais uma daquelas sinagogas, não é, que representariam hoje as nossas denominações. Até tinha um nome, o Caminho, né? Era esse o nome que era dado. E o Império Romano deixou crescer porque pensou que era apenas uma denominação judaica. Mas não muito tempo depois que o apóstolo Paulo começou a trabalhar, o Império Romano foi forçado a reconhecer o cristianismo como um fenômeno gentílico, que extrapolou em muito os limites da nação de Israel. Em menos de 10 anos, estimativas conservadoras, ali entre 47 e 57, todo mundo sabe que a datação de eventos nesse período não é tão simples, mas estima-se que entre 47 e 57, por um período de 10 anos, o apóstolo Paulo plantou igrejas nas 4 províncias do Império, ao redor da bacia do Mediterrâneo: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. E depois da última viagem missionária, ele escreve uma carta para Roma, para os crentes de Roma, e no capítulo 15 dessa carta, no verso 83, ele diz assim: eu não tenho mais campo de trabalho por aqui. 10 anos. E ele olha para trás e diz: eu já evangelizei, já preguei o evangelho onde eu tinha que pregar. Eu estou querendo pregar na Espanha agora. E eu vou passar aí em Roma e vocês vão me apoiar no meu trabalho missionário. Por isso que eu disse que ele é provavelmente o maior missionário que nós podemos alinhar nas nossas fileiras, o apóstolo Paulo. O que impulsionava o apóstolo Paulo a sair pelas províncias do Império, plantando igrejas, apanhando em cada cidade, sendo preso, escorraçado pela sua própria gente, maltratado, mal compreendido, insultado, caluniado? O que o levava a fazer o que ele fez? Com certeza não eram arroubos sentimentais, aquela visão romântica do ministério que muitos jovens entretêm, né, quando entram no seminário e pensam em ganhar o mundo e vão para o campo missionário, não duram 2 anos, estão de volta para vender enciclopédia ou arrumar um emprego em algum lugar. Não era certamente um arroubo, né, sentimental, ou essa visão romântica de ministério, muito menos um espírito proselitista, e menos ainda mercenário, porque não tem dinheiro que pague o que Paulo passou, né? Muita gente acusava Paulo de mercenário. Ele respondia apontando para as feridas de Cristo que ele levava. Como é que o mercenário não está disposto a ganhar dinheiro assim? Mas o que motivava esse homem a fazer o que ele fez? Estou persuadido de que Paulo era profundamente motivado pelas suas convicções e que essas convicções eram basicamente escatológicas. E eu quero enumerar aqui pelo menos 4 ou 5 dessas convicções que levavam o apóstolo Paulo a fazer o que ele fez. Um homem motivado, ele fará qualquer coisa. Uma pessoa que confia, uma pessoa que crê, uma pessoa que abraça de todo o coração aquilo que ela entende ser a verdade, ela não parará por coisa alguma. Está disposta, inclusive, a morrer por isso. E Paulo era uma dessas pessoas. E as convicções dele, então, que o levavam a fazer o que ele fez, estavam no campo mais escatológico. Deixe-me mencionar, como eu disse, 4 ou 5 dessas convicções, e depois eu quero mostrar como é que elas influenciavam aquilo que o apóstolo Paulo fez. Eu quero começar primeiro com a seguinte convicção que eu penso controlava o pensamento do apóstolo Paulo. Paulo estava convencido de que Deus
deveria receber toda a glória, toda a honra e todo o louvor de gentios e judeus, mas isso não estava acontecendo. Deus não estava recebendo a glória que lhe era devida. E isso provocava em Paulo o que nós encontramos em Romanos capítulo 1, quando ele começa a descrever a perdição dos gentios, do mundo gentil, do mundo pagão. Ele descreve nesses termos: de que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer, Ele o manifestou entre eles, porque Deus o manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade, claramente se veem por meio das coisas que são criadas desde o princípio do mundo. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Então, Paulo tem essa consciência de que Deus se revelou ao mundo pagão, ao mundo gentílico, através da consciência e das coisas criadas, e que os pagãos deveriam glorificar a Deus e dar graças a Deus, mas em vez disso, eles detiveram a verdade pela injustiça e adoraram a criatura em vez do Criador, e Deus não recebeu a glória que lhe é devida. Nós costumamos dizer, nós que somos da tradição reformada, viemos da reforma protestante, que o fim principal do homem é a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus, e essa é a motivação maior que alguém pode ter, a glória de Deus. E eu penso que essa era a motivação principal do apóstolo Paulo. Nessa mesma carta, capítulo 2, falando da perdição também dos judeus, ele diz que por causa da desobediência dos judeus à lei de Moisés, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Então, essa consciência de que o Deus Criador dos céus e da terra, e que se revelou a Israel, não estava recebendo a glória que lhe era devida, é que motivava Paulo a fazer o que ele havia de fazer. E ele está agora em linha, ao fazer isso, ele está em linha com o próprio Jesus. Quando Jesus apareceu aos discípulos para dar a grande comissão, ele não disse assim: